Pessoal, bom, eu quero primeiro dizer que é um orgulho estar aqui. Eu sou novo na rede, tenho 5 meses que eu estou na rede. Para quem, né, já falou, o meu nome é Alberto, sou coordenador de Barueri. E eu tenho 30 anos de carreira, sou gestor de TI. Tenho desses 30, 20 anos como educador. Sou 5 anos já coordenando como coordenador pedagógico e há 5 meses aqui na rede. Fico muito feliz por conseguir estar numa rede que me conquistou pela qualidade, me conquistou não só pelo projeto pedagógico. Quero dizer, eu vim falar um pouquinho sobre coordenação pedagógica, mas eu queria dizer que a estrutura, a união, o comprometimento, né, que há de todas as equipes dentro da Microlins, dentro do Sangue Azul, me chamou muita atenção. Isso fez com que eu realmente abraçasse a causa. E aí eu quero dizer para vocês, continuem assim. Continue investindo, continue trabalhando, continue, né, sendo essa equipe maravilhosa que eu tenho orgulho de fazer parte. Então eu disse um bom dia, mas eu quero refazer o bom dia. Eu vou dizer assim: bom dia, Sangue Azul! Bom dia! Porque eu sou o Sangue Azul agora, né? Então, quero falar um pouquinho sobre a coordenação, mas na verdade, eu coloquei aqui no slide, né, coordenação pedagógica, o líder multifacetado, mas eu queria dizer que na verdade não se aplica apenas para a coordenação. Na verdade, quando você fala de liderança, você precisa entender que tira a parte específica, né? O líder, ele tem que ser líder em qualquer lugar. Eu costumo dizer que liderança, você é um líder. Mesmo que você não saiba disso, você é um líder em qualquer ambiente. Eu tenho em casa, falei, né, comecei a falar aqui dos meus filhos, eu tenho 4 filhos, né? São de 16 anos, que é o meu filho mais velho, aí eu tenho 3 meninas, tem 15, 10 e 8 anos. E entre os meus filhos há uma liderança, que evidentemente é da minha filha de 8 anos. Ela é a líder deles, porque embora ela não é aquela que faça uma reunião semanalmente, ela manda e desmanda nos outros, e eles sem saberem, eles acabam fazendo tudo que ela quer. Desde o programa que ela quer assistir na TV, até, né, os pesos que ela não quer carregar. Então, só para a gente dar um início aqui, ela chega da escola, deixa a mochila dela estrategicamente no meio da sala. E ela vai para a cozinha. Aí um dos meus outros filhos, né, como tem aquele alarme que todo filho tem, quando olha, grita: mãe, a Júlia largou a mochila dela no meio da sala. E a resposta dos pais é sempre assim: para de gritar, menino, tira essa mochila daí. Então ela lidera os outros filhos. E nós fazemos isso também. Quando nós, né, tentamos defender uma ideia apenas, né, já é o exercício de uma liderança. E é isso que eu quero falar hoje, um pouquinho, não só de pedagógico, mas vou falar da minha experiência como pedagógico, o resultado, como já foi dito, e é um pouco injusto, né, a gente fazer uma apresentação depois de ter ouvido tantas coisas. Na verdade, eu estou achando que alguém leu a apresentação e falou: vamos falar a mesma coisa? Né? E peraí, Alberto, você vai falar a mesma coisa de novo de tudo que nós já ouvimos? Mas eu vou dizer algo para vocês e seja, de repente, para nós o primeiro aprendizado. O líder é aquele que faz e repete a mesma coisa várias vezes até alcançar a excelência. Se eu aprender e não colocar em prática o que eu aprendi, eu, na verdade, nunca aprendi. Mas se eu consigo colocar em prática e eu faço várias vezes a ponto, né, de chegar a alcançar a excelência, então eu realmente aprendi. É igual dirigir. Quando eu aprendi a dirigir, eu peguei a minha habilitação, eu comecei a dirigir, parece que o meu instrutor estava dentro da minha cabeça. Eu ouvi ele dizendo, né, freio, embreagem, freio, engata a primeira, freio, embreagem, freio, a segunda, para, desengata, tira, põe no ponto morto. Eu ouvia ele falando na minha cabeça. Hoje eu dirijo e já nem percebo mais isso. Eu ando, outro dia eu estava saindo da minha casa, indo até Barueri, quando eu me dei conta, já estava lá em Barueri. De verdade, eu parei e falei: caramba, né? Eu andei, não percebi o tempo, não percebi, né, mudanças de marcha, nada disso. Porque a gente repete isso tantas vezes que nós fazemos isso automaticamente. A liderança não é diferente.
Se você não fizer isso várias vezes até você alcançar a excelência, né, você na verdade está perdendo uma oportunidade de colocar em prática o que você aprendeu. E quando você faz, as pessoas que estão à sua volta, né, começam a observar. E são essas características, são essas coisas que nós fazemos repetidamente que influencia também a vida das pessoas. Não estou dizendo que o líder é aquele que uma repetição, pelo contrário, é o que nós vamos dizer. Nós temos várias maneiras, né, de colocar em prática essa liderança. E a gente vai falar de algumas, né, hoje. E eu queria falar, na verdade, sobre uma liderança, né, baseada num tripé. São 3 pontos que eu considero fundamental, a base, né, na vida de qualquer pessoa. Então, assim, nesse tripé, pessoal, conhecimento, informação, me perdoe aqui a redundância, mas só para a gente poder falar isso com mais propriedade depois, e relacionamento. A liderança, ela é baseada nas questões pessoais, no seu conhecimento e nas informações que você detém, e também no relacionamento que você tem com as pessoas. Bom, na parte do pessoal, no que me refiro a pessoal? Pessoal é o que eu faço para mim, por mim, para mim e comigo. Eu estou falando realmente de mim, estou falando da minha pessoa. Porque quando a gente fala de liderança, a gente normalmente foca o próximo. Mas nós precisamos antes, e é um tripé, nós vamos chegar no próximo, precisamos olhar para nós. E quando nós falamos então de pessoal, eu tenho dificuldade. Eu tenho falado muito disso nos últimos dias, e assim, eu tenho dificuldade de entender um líder que não gosta de pessoas. Um líder tem que gostar de pessoas. Aí você pode dizer assim, ufa, me safei porque eu não sou líder lá na minha escola. Mas pensa bem, será que você não é líder? Quando você reclama da situação para outra pessoa, você se tornou um líder negativo, mas é um líder. Quando você olha para outra pessoa e vai defender, por exemplo, né, eu sei que alguns não vão concordar comigo, mas eu acho que a maioria vai, que o Corinthians é o melhor time do mundo, eu estou liderando aí, né, um salve para os corintianos, né, mas um salve para os outros também, né, nós somos, né, democráticos. Né. Olha lá, já perdi 2 noras ali. Vai acabar com a amizade. Já descobriu o segredo. Então, né, nós precisamos entender, quando eu defendo as características, por exemplo, do meu time, eu estou sendo um líder, porque eu estou tentando influenciar pessoas, eu estou tentando influenciar a opinião de outras pessoas. Eu nunca vi, por exemplo, alguém trocar de time depois de já ter alguns anos já torcendo, porque alguém disse que o time dele é melhor. Mas ninguém desiste de dizer. Eu nunca desisti de falar de ninguém, para ninguém, sobre as qualidades que eu considero, né, do time que eu torço, mesmo sabendo que a outra pessoa não vai deixar de torcer para o time dela. Então, a liderança, ela é um exercício, mas acima de tudo, ela é um exercício de gostar de pessoas. Se você acha que o melhor local para você ficar é isolado, repense, reveja os seus conceitos. Um líder tem que gostar de pessoas, mas tem que gostar com sinceridade. Não é gostar porque disseram. Não é gostar porque o Alberto foi lá e disse que o líder tem que gostar de pessoas. Eu vou gostar de pessoas. Não, tem que gostar de todas as pessoas. E eu vou dizer sobre isso também. Então, na parte pessoal, e é um exercício de autoconhecimento. E ninguém pode dizer, por exemplo, dizer assim, mas Alberto, como eu faço para conhecer meus pontos fortes e fracos? Gente, nós conhecemos. Nós sabemos. Quando alguém vai chegar para você e fala, vamos sair, vamos fazer um happy hour. Aí as pessoas às vezes dizem assim, eu não vou não, hoje eu não vou. Por quê? Porque eu não estou bem. Então nós nos conhecemos. Nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos os nossos limites. Porque se você não souber o seu limite, como é que você pode saber aonde você vai chegar? Se você é um exercício. Todos os dias nós precisamos olhar para nós e poder, né, fazer uma autoavaliação. Temos que ter, né, realmente o conhecimento disso. Alberto, mas eu tenho dificuldade. Olha, existem meios, não é o que a gente vai falar aqui hoje, mas existem meios de você fazer, né, e tem na internet, tem uma infinidade. Um dos livros, né, do Alexandre Prates, por exemplo, fala muito sobre isso. Há outros livros que nos mostram. Então, um autoconhecimento também algo que você precisa fazer com esforço. Aliás, gente, tudo na vida é com esforço. Tudo. Até quem não faz... outro dia, conversando com um amigo, nós falamos de uma celebridade, e sabendo da história dessa celebridade, que já nasceu no berço de ouro,
Aí alguém disse para nós que estávamos ali conversando, disse assim, né, esse não teve que fazer nada na vida dele. E a gente brincando disse, mas olha, eu vou dizer que até para ser milionário deve dar trabalho. Porque o rapaz não para em lugar nenhum. Ele de manhã está numa cidade, no outro dia está em outra cidade, pega um jatinho, pega um iate. Isso deve dar um trabalho, gente. Pensa bem, né? Você ficar descendo de um iate, subindo dentro de um avião, atravessando de um continente para outro, dá trabalho, não dá? Né? Tudo bem que todos nós queremos esse tipo de trabalho também. Eu estou me candidatando, né? Tem um deputado que diz que tem 1.300.000 francos na conta que não é dele. Eu me candidatei, falei, pode mandar para minha, não tem problema, minha conta está livre, pode depositar lá, porque, né, também tenho vontade de ter esse tipo de trabalho. Mas tudo na vida dá trabalho, tudo na vida dá trabalho. Então, você precisa ter o seu autoconhecimento e é um exercício diário. Levante de manhã, olhe para o espelho e comece a analisar, né, se você está realmente conhecendo você mesmo. Porque você precisa conhecer os seus limites para poder superá-los. Não é conhecer o limite para dizer assim, nossa, o meu limite é até ali naquela porta, eu não vou conseguir passar. Não, o autoconhecimento é para fazer justamente o contrário. Eu vejo, eu tive uma grata surpresa, por exemplo, nesse mês, porque equipe renovada, né, e ouvindo conversa, e pedagógico tem um pouco um pouco reticente. Quando você vê assim o comercial dizendo assim, não, nós vamos vender 100, nós vamos vender 90, aí a gente olha um para o outro assim, lá vai, eu ouço isso direto. Mas quando você vê acontecendo, e sabe o que é legal nisso? Legal é que as pessoas se superam. Você olha para a pessoa e fala, mas será? Desse mato não sai coelho, né? E aí, será que vai? E você vê as pessoas superando, né? Se superando as suas limitações, suas deficiências, os seus medos. Isto é autoconhecimento, isso é conhecer os seus pontos fortes e fracos. Eu preciso conhecer meus pontos fortes. Por quê? Porque eu vou trabalhar ele melhor ainda. É meu ponto forte, então eu já sei como que eu vou chegar a abordar uma pessoa, eu já sei o que eu vou dizer para ela. Se ela entrar nesse assunto de algo que eu domino, é meu ponto forte. Eu vou conseguir convencer com mais facilidade. Agora, conhecer o ponto fraco é bom também, por quê? Porque eu vou evitar os meus pontos fracos. Se eu estou prospectando ali um cliente e eu percebo que ele vai entrar num assunto que eu não domino muito, muda de assunto, vai para o seu ponto forte. É necessário ter, então, um autoconhecimento, né? E tem que ter autocrítica. Aí fala, Alberto, não é redundante autoconhecimento, autocrítica? Não, porque conhecer muitas vezes não é aceitar. E autocrítica é uma aceitação. Se você não for capaz, porque tem gente que acha que está bom como está. Então chega lá o franqueado, chega lá o seu líder, né, comercial e diz assim, olha, não está bom. Chega o líder pedagógico, chega o líder administrativo e diga, não está bom. Se você não tem a autocrítica de poder se avaliar, de poder analisar o que você está fazendo, né, muitas vezes, está falando que não está bom porque não é ele que está aqui. Vem aqui fazer o serviço que eu faço. Vem aqui conversar com esse cliente para ver como é difícil. Por que não vem aqui, é fácil, para dizer, fica lá atrás da mesa. Porque eu não tenho essa autocrítica, eu não consigo parar, é aquela defensiva, né? Fica na defensiva, eu não consigo parar no lugar para poder analisar se o que estão me dizendo procede ou não. E eu preciso ter essa capacidade de poder olhar para mim e dizer assim, se o meu líder veio e disse, olha, da maneira como você está fazendo, não está dando resultado. Pensa, analisa, reflete o que foi falado, reflete o que foi feito. Se for necessário, volte atrás. Não é feio voltar atrás. Feio é você teimar em fazer o que está fazendo, que não está dando resultado, e continuar não dando resultado. Isso é feio. Mas dar resultado, para dar resultado, se for necessário voltar e começar de novo, tenha a hombridade, tenha, né, a humildade de fazer isso. E isso vale para qualquer setor. Mas o pedagógico, Alberto, é diferente, porque o comercial é mais dinâmico. Eu costumo dizer o seguinte, e eu falo isso para a minha equipe pedagógica, dizer assim, né, o pedagógico tem algo, e entenda assim, uma coisa que nós fizemos na nossa unidade foi desmistificar aquela separação de pedagógico e comercial. Não, somos todos um só. Né? A gente viu um vídeo, eu acho que esse vídeo é famoso, do Ubuntu, né? Então nós só somos nós porque somos todos. E isso é uma filosofia que a gente vem trabalhando dentro da unidade. Somos todos, né? Somos um porque nós somos todos nós. Então, quando nós trabalhamos dessa maneira, né, as barreiras se quebram. Mas é algo fácil de fazer? Não. É algo que você precisa diariamente trabalhar com isso.
Diariamente nós trabalhamos com essa condição. E aí a gente fala assim, mas o comercial é fácil, porque vende uma vez só, a gente vende um ano inteiro. E aí eu brinquei com a minha equipe e falei, gente, vocês estão achando que é fácil, então vamos trocar? Vocês sentam lá na mesa, chega para uma pessoa que não tinha um interesse, que foi prospectada no street, que não estava preparada para fazer uma matrícula, que não estava pensando nisso naquele momento, e você traz ele para sua frente, e você vai lá e vai fechar um negócio. Você vai fechar uma matrícula. Vocês acham que é fácil? Né? Aí não, eu prefiro continuar vendendo um ano e meio dentro da sala de aula. Falei, então, é cada um no seu quadrado, mas nós cuidando de todos os outros quadrados. Eu estou no meu porque é a minha especialidade, mas eu preciso ajudar quem está do meu lado a fazer o dele melhor ainda. Então, a gente precisa ter um senso de autocrítica, e isso precisa ser aprimorado cada dia, e é um exercício. Não, Alberto, eu já tenho um senso de autocrítica, né? Então, continue cada dia mais sendo autocrítico sobre você mesmo. Tá bom? Pode ser melhor. Eu ouvi alguém dizer numa reunião nossa, quando foi perguntado por sua líder, né, como é o seu atendimento? Ele disse, meu atendimento é com excelência. E aí eu digo assim, será? E deve ser, gente, vocês precisam acreditar que vocês atendem da melhor maneira, é excelência mesmo. É excelência no atendimento, desde a hora que a pessoa entra, né, que o nosso aluno, que o nosso prospect entra dentro da escola, ele já tem que ter excelência de qualidade. O segurança, eu vi, né, dizendo aqui que fechou uma matrícula por indicação do segurança. Né? Isso é buscar a excelência constantemente. O que não dá é para se acomodar, tá bom. Não, eu já passo com excelência, não preciso melhorar. Será que não precisa melhorar? Será que não há espaço para melhorar? Será que não há espaço para, né, progredir mais ainda? Porque no momento que nós dissermos assim, para mim está bom, você já não vai buscar melhorar, você não vai querer aprender, você não vai querer evoluir. E aí você deixa de ser bom rapidinho. Nós vivemos num tempo que as coisas evoluem muito rápido. Né? Quem esteve presente na palestra do Mário Sérgio Cortella, ele dá um exemplo muito bom disso, que é o celular. O celular tem 10 anos. E olha só, da onde ele começou, eu tive o primeiro, né? Tive o primeiro que parecia o monofone do telefone sem fio. E a gente carregava ele aqui na cintura, que era para todo mundo ver. Não era de propósito, era para todo mundo ver. O Motorola chamava tijorola, porque ele era enorme, era gigante. Né? Mas era a coisa mais gostosa do mundo, é você estar no meio da rua, abrir aquele aparelho desse tamanho assim, colocar no ouvido e ficava falando. E a gente falava alto, que era para os outros ouvir. Porque era status. É status. Hoje você chega no celular, eu tenho um com 2 chips, outro dia chegaram para mim e mostraram assim, ó, meu celular tem 4 chips. Eu falei, caramba, o meu tem 2, eu já estava feliz da vida, né? Então hoje você tem aparelhos aí menores, com muito mais funções, com muito mais capacidade, então as coisas correm muito. Então nunca se acomode onde você está, nunca adormeça no ponto onde você está achando que está bom. Porque não é assim que funciona. Aliás, a vida é muito dinâmica e isso vai nos alcançar de alguma maneira. Então, a autocrítica nossa tem que estar ali, ó, sempre 100%, na máxima velocidade para a gente conseguir evoluir sempre. Né? Ainda no pessoal, né, desenvolver novas habilidades e aprimorar as que tem. Que é isso? Eu estava ouvindo falar sobre as palestras da Lidera e isso é uma parte. Se você não buscar aprimorar o que você sabe, em todas as áreas, não é só no conhecimento pedagógico, didático não, mas no conhecimento de vida. Eu tenho no meu carro, eu não tenho muito tempo, eu tenho 2 atividades e toma todo o meu tempo. Eu saio 8 horas de casa e volto 10 horas da noite, 10 e meia da noite é a hora que eu chego. Então eu gosto muito de notícia, eu gosto de ouvir coisas, o que está acontecendo, notícias não só de economia e política, mas de uma maneira variada. Então no meu carro fica sintonizado sempre o rádio de notícia. Eu ligo o carro, o rádio está falando notícia. Às vezes eu nem presto atenção, mas às vezes tem alguma coisa que acrescenta, porque não só é um assunto que me interessa, mas é um assunto que eu vou usar depois. Às vezes numa conversa trivial, às vezes na hora que você está prospectando lá o seu cliente, só o fato de você saber, né, o que está acontecendo no cenário econômico, já faz a pessoa, né, já ajuda na conversa, você já consegue, né, desviar. Quando a pessoa começa, você sente que vai vir um não ali, você já fala de política, de economia, de dificuldade, de crise, né, faz a pessoa guardar o não de novo e continua buscando sim. Né? É assim que nós prospectamos, né? É para arrancar o sim, vai vir um não, joga fora esse não, né? Começa a falar de outro assunto, começa a buscar outro, né, falar de outras coisas, ele vem com outro não, faz ele jogar fora.
né? Há uma estatística, não sei até onde isso bate com a realidade, mas diz que você precisa ouvir 8 não para ouvir um sim. Então arranque os 8 não dele na conversa. Para depois, quando você falar, já falou 8 não, falando um monte de coisa, agora eu vou falar sobre matrícula porque o próximo é um sim. Então, né, desenvolver novas habilidades, você não pode se conformar, os títulos, os prêmios são muito bons, mas eles só te mostram que você está no caminho certo, não mostram que é o fim, nunca puseram aqui uma faixa dizendo assim, chegada, né, final, na verdade é só mais uma etapa na sua vida. E você precisa buscar sempre estar desenvolvendo e aprendendo. No pedagógico, isso é uma constante. Não dá porque você fala bem, porque você se comporta bem, porque você está diante de uma classe e diante dessa classe você domina aquela classe, que você não precisa aprender mais nada. Até porque, até a maneira de ensinar mudou. Eu vi outro dia, e não vou repetir porque é muito longo, uma professora de matemática dizendo como que se ensinava matemática em 1970, o que mudou em 1980, 1990, e ela foi evoluindo de 10 em 10 anos até chegar hoje. Então, para quem vem, no 1970 foi o ano que eu nasci, então se você vê a evolução dos ensinos até chegar nos dias de hoje, o gráfico não sobe, o gráfico desce. E aí você vê, mas as novas habilidades que se exigem, por quê? Porque quanto mais deficiente e precária a informação que nós recebemos, mais se exige de cada um de nós buscar outros meios de aprender. Hoje não basta mais, né, você apenas fazer a faculdade. Chega numa empresa, vai disputar um mercado lá com diploma, né, de curso superior, não. Agora já tem curso superior, não preciso fazer mais nada, né? As empresas olham e vai falar assim para você, você só fez o curso superior, você não fez um curso de especialização, você não foi buscar mais conhecimento. Eu durante alguns anos eu trabalhei para a Petrobras, numa empresa terceirizada. E eu fui transferido para uma cidadezinha no interior de São Paulo chamada Teodoro Sampaio. Não sei se alguém conhece, alguém já ouviu falar? Não é da dupla sertaneja não, tá? O nome e aliás a cidade chama Teodoro Sampaio, não tem nada a ver com o cantor. Né? Aliás, se você chegar na cidade e falar assim, é Teodoro Sampaio por causa do cantor, é perigoso eles te expulsarem da cidade. Mas é uma cidadezinha pequenininha, 15 mil habitantes, né? Deve ter há 50 anos, deve ter 15 mil habitantes, porque quando nasce um, morre o outro, quando muda alguém para lá, alguém sai com a mudança de lá. Então ela tem 15 mil habitantes, fica lá na divisa, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Mas eu precisava atender uma região, e aquela era a região, e eu fui transferido para lá, e eu fui trabalhando naquela região. E aí o que acontece? O meu trabalho eu só ocupava metade do meu período. Eu não tinha mais nada para fazer no resto do dia. E é uma cidadezinha tão pequena que não tinha nenhuma escola para eu poder chegar lá e falar, deixa eu dar aula. Né? Deixa eu dar aula de informática, deixa eu dar aula aí de alguma coisa, por favor. A única coisa que tem muito naquela região é usina de cana-de-açúcar. Aliás, tem um monte de usina de cana-de-açúcar e de grandes empresas, às vezes uma que é só aquela usina mesmo. Né? E por incrível que pareça, há usinas de cana-de-açúcar que é familiar. Né? Então, aquela região norte do Paraná tem Colorado, e eu conheci uma pessoa que trabalhava com logística e dava aula para operadores de colhedora de cana. Imagina aqueles implementos agrícolas gigantes, a gente vê às vezes lá para soja, né? Tem um igualzinho para cana. E colhe, ele entra na lavoura, corta a cana, tira a palha, joga já nos tubinhos de 20 ou 40 centímetros dentro de um caminhão caçamba que vai lá para a usina, despeja lá para fazer, ou açúcar ou álcool. E aí eu não tinha nada para fazer, ele vira para mim e fala, Alberto, eu preciso de alguém para dar aula. Você não quer dar aula? Eu falei, eu quero, mas eu nunca operei um trem desse. Eu falei, eu te dou o treinamento, a oportunidade de desenvolver uma nova habilidade. E eu fiquei dando aula, eu aprendi, e aí eu terminei de fazer o curso, fui lá e dei aula. Eu devo ter formado uns 600 operadores de colhedora de cana no interior de São Paulo e no norte do Paraná. Né? Dos bons, não é aqueles que bateram não, é os outros que foram os que eu formei, né? Os meus não batiam as colhedoras de cana de açúcar, eram só os bons, né? Então, mas eram assim uns 600 mais ou menos, durante um ano. E aí assim, Alberto, e hoje, você usa isso para alguma coisa? Não, mas naquele momento eu precisava desenvolver uma nova habilidade. E se você não for capaz de olhar para a sua volta e ver qual é a habilidade que você precisa empreender para aprender, né? Você vai ficar estagnado. Ah, mas eu trabalho no comercial, não preciso saber, você precisa conhecer os produtos que você está oferecendo. Mas não é conhecer superficialmente, conheça profundamente cada um deles. Quase ao ponto de quem sabe dar até uma aula.
mas conhecer também a região onde você está trabalhando, conhecer qual é o perfil das pessoas que moram ali nos seus arredores, porque eles são os seus clientes, é o perfil do seu cliente, é o perfil da pessoa que vai entrar na sua escola, né? Então, nós temos ainda a questão da desenvolver novas habilidades. Na área do conhecimento, eu vou correr um pouquinho, né, para que a gente não estoure, né, o tempo. Então, assim, na área do conhecimento, fonte de sabedoria, você precisa ter. Né? Conhecimento didático, para o pedagógico, a experiência em sala de aula faz a diferença. Você precisa conhecer o timing de uma sala de aula, você precisa conhecer, né, ter a experiência, é muito bom. Então, se você não tem, no PF ou no MFC, fala muito sobre o coordenador ter uma turma. Isso é muito bom, porque você não perde aquele dia a dia, aquele contato com o aluno, para você também poder se atualizar. Mas isso serve para todos, conhecimento didático, não é didático de dar aula, mas o didático de conhecer aquilo que você faz, conhecer o seu produto, conhecer a metodologia que você está trabalhando. O comercial não tem metodologia? Tem. O comercial não tem métodos para abordagem? Tem. O comercial não tem treinamento? Tem. E o pedagógico não? Tem também. Mas será que só o pedagógico comercial que tem? E administrativo não tem? Tem. Porque nós lidamos com pessoas. Lembra lá no começo? Precisamos gostar de pessoas. Nós lidamos com pessoas diariamente. Né? Outra questão, estar sempre aberto para novos aprendizados, que a gente vem dizendo, mas não só da sua área. Procure aprender outra coisa, de outra área. Procure conversar com seus colegas, com seus pares, para aprender também. Né? Sem dúvida alguma, isso vai nos ajudar a evoluir. Querer buscar novos horizontes, saindo da zona de conforto, aprender técnicas de vendas, motivação, empreendedorismo. Né? Mas eu estou vendendo, é bom fazer? Faça, converse com o seu franqueado, eu tenho certeza que ele não vai se negar de dar um treinamento de empreendedorismo, de liderança e gestão de pessoas. Né? Isso é muito bom porque faz a gente evoluir. Né? Eu costumo dizer, né, no terceiro tripé, no relacionamento, que é o segredo da felicidade. Se você souber, se você aprender a se relacionar com pessoas, né? E olha só o grande desafio, não é se relacionar com pessoas que gostam da gente, olha como é fácil, né? Se eu chegar num lugar onde eu sou querido, é muito simples eu dizer, são todos meus amigos. E é normal às vezes a gente conhecer e falar, olha, né, na empresa onde eu trabalho eu gosto de todo mundo, menos daquele ali. Aquele ali não vai muito com a minha cara, não gosta muito de mim. Mas o grande desafio nosso é manter relacionamento com todas as pessoas. Com aqueles que gostam e aqueles que não gostam de nós. Né? É o ponto, eu ganhei 10, agora eu já ganhei só 5, eu vou terminar. Tá? Então, olha, no relacionamento é um constante desafio. Você precisa aprender a se relacionar com pessoas diferentes de você. Né? Ter pessoas dentro do seu meio, pessoas que estão trabalhando com você, que gostam de você, é muito bom. Que pensam como você, é muito bom. Quem que não gosta de chegar numa reunião de equipe e dizer assim, pessoal, nós vamos todos para a direita, todo mundo concorda? Todo mundo concorda. Eu costumo dizer que, assim, quando você na sua equipe falar alguma coisa e todo mundo concordar, cuidado, deve ter alguma coisa errada. Verdade. Quando você disser alguma coisa e todo mundo concordar, tem alguma coisa errada. Pode ser que o problema seja meu como líder. Porque eu devo estar não sendo um líder, mas sendo o chefe. O chefe é aquele que manda e acabou. Falei, parou. A água para quando eu falo. Não. Eu preciso ter pessoas que trabalham comigo que também sejam contestadoras, que também tenham opiniões para ser agregado e que tenham coragem de agregar essas opiniões, evidente que de uma maneira sutil. Não quero a pessoa que fala, eu não vou fazer e acabou. Não, esse não serve para estar na minha equipe nem na sua. Mas trabalhar com pessoas que pensam como nós é bom, mas né, trabalhar com pessoas que pensam diferente é melhor. Porque agrega, porque aperfeiçoa, porque melhora. Eu tive um professor dentro da minha equipe e toda reunião que eu fazia, ele era do contra. Aí um dia alguém chegou para mim e disse assim, Alberto, eu não sei por que você mantém fulano ainda na sua equipe. Toda reunião que você faz, ele é contra. Ele não aceita nada do que você diz. Por que você não manda ele embora? Eu falei, porque ele me ajuda. Ele faz com que eu evolua. Mas não entendi como. Falei, muito simples. Porque todas as vezes que eu vou fazer uma reunião, eu penso naquele professor. Eu falei, eu vou dizer isso. Mas eu tenho certeza que ele não vai aceitar. Então eu já vou me preparando. Eu já vou olhando o que eu posso fazer de diferente para que ele aceite. O meu desafio era fazer ele concordar comigo.
Né? Eu fiquei um ano ali trabalhando com ele e no final alguém chegou para mim e disse assim: Alberto, eu não sei o que você fez, mas aquele professor que era o contestador, agora ele concorda com tudo? Eu falei: não, não é que ele concorda com tudo, é que eu aprendi a lidar com ele e eu já chego com um resultado que eu sei que ele vai acatar também. Mas ele contestar foi muito bom, porque me fez pensar 2 vezes. Né? Isso é muito bom. Olha, aprender a ouvir mais, falar menos. Eu pus entre parênteses ali, não fica ofendido. 2 ouvidos e uma só boca. Ouvir mais e falar menos. Um líder precisa aprender a ouvir a sua equipe, mas também precisa saber ouvir as pessoas que estão à sua volta. Aprender a ouvir as pessoas, né, o seu cliente. Ouça o que o seu cliente tem para dizer. Não é porque ele está dizendo que não quer fazer a matrícula que você vai ignorar. A gente tem que ignorar ou não, mas ouça o que ele está dizendo. Isso pode te dar material para você trabalhar, para você, no próximo, você já ter a resposta certa para, né, contornar aquela negativa. Então ouça o que as pessoas têm para dizer. Ouça o que as pessoas têm para dizer a seu respeito, a respeito do seu trabalho, a respeito da sua empresa, a respeito, né, do ambiente onde eles estão, porque você vai colher muitas informações preciosas em cima disso. Né? Falar com objetividade, com amor e sinceridade. Eu vou encerrar falando só sobre esse tópico, que é o final de fato. Né? Falar com objetividade. Né? Eu tenho mania. Eu falo muito, então já as plaquinhas estão ali, eu estava jurando que eu estava no primeiro terço do horário e já estava estourando, né? Então o que acontece? Mas falar com objetividade, aprenda, treine. Gente, ninguém aprendeu, nasceu sabendo. A liderança, mesmo que ela seja nata, se você não trabalhar, se você não treinar, ela vai morrer nata dentro de você e não vai servir para nada. Uma liderança, não sou líder nato, mas eu vou treinar, vou aprender, vou buscar. Às vezes é um líder melhor do que aquele que já nasceu com a liderança, né, já dentro dele, já aquele líder nato. Então até o líder nato precisa treinar, precisa buscar, precisa melhorar e aperfeiçoar. Agora, ser sincero não é ser mal educado. Eu conheci uma pessoa que falava assim, chegava alguém, falava: você gostou do meu vestido? Nossa, que feio, horrível! Aí você chegava para ele e falou: ô fulano, não precisava falar desse jeito, né? Não é que eu sou sincero. Não, você é mal educado, isso não é sinceridade. Você pode ser sincero com carinho, com amor, você pode ser sincero com uma palavra doce. Né? Eu já tive a oportunidade de chegar, eu tinha um professor que ele era todo tatuado e ele gostava de moicano. Naquela época que o Neymar também usava, né? Então um dia ele chegou na escola com um cabelo assim que parecia, eu juro que eu queria pegar uma tesoura e cortar o cabelo dele. Eu falei: gente, né? Mas os alunos adoravam ele era um excelente professor, diferente na aparência, mas um excelente professor. E aí, né, como que eu vou dizer para ele? Porque ele chegava, quem exerce liderança sabe disso, a nossa opinião faz a diferença, e as pessoas valorizam. Então ele chegou para mim, e aí, coordena, como é que eu estou? E eu falei: e agora? Como é que eu vou falar que ele parece um porco espinho? Né? Eu não posso dizer isso para ele, né? Quem tem um cabelinho arrepiado, meu filho também tem, eu aprendi a gostar, tá bom? Aí, né, eu olhei para ele e disse para ele, falei: olha, é o seu estilo e eu respeito muito isso. Se você gosta, se você se olha no espelho e está gostando, parabéns. Não é o meu estilo, até porque eu não tenho cabelo para arrepiar, né? Que a idade vai chegando, a calvície vai aparecendo, eu não tenho cabelo para arrepiar. De repente é por isso que eu não entendo muito, mas, né, de uma maneira gentil, de uma maneira amorosa. Seja sincero sempre, mas faça isso com amor, fale com objetividade, não enrole não, tá? Pessoal, o que eu queria dizer, eu tenho aqui usando o tripé na coordenação e dizer assim: use isso com os alunos, né, porque eles são a razão de nós estarmos aqui. Use isso com a sua equipe pedagógica, comercial, administrativa, bem-estar. Use com eles, porque são os seus ajudadores. E líder, você tem que preparar a sua equipe para estar no seu lugar, porque eles são seus sucessores. Mas use isso também com os demais colaboradores, pessoas que farão seus alunos amarem a escola. Eu gosto, né, e a gente trabalha nisso para fazer com que desde da recepção até a sala de aula o aluno seja muito bem tratado. Se eu não sou um coordenador que interage com os meus colegas, né, quando chegar um aluno para falar alguma coisa, eles vão falar: não quero saber, não é comigo, se vira, né, volta outro dia. Mas quando há uma parceria, porque nós usamos esse tripé com todos, eles vão falar: poxa, o Alberto é um cara legal, eu gosto dele. Vem um aluno falar alguma coisa, fala: olha, né, vamos resolver isso, a pessoa vai atender, ok? Bom, eu estourei meu prazo, peço desculpa por isso, né, mas é o que eu tinha para dizer para vocês, porque usando esse tripé a gente conseguiu o objetivo que nós queríamos, e aí, né, conseguimos em tão pouco tempo almejar o prêmio que nós conseguimos, mas esse é o resultado de um trabalho feito dessa maneira.